eu vi um homem de branco entrando no meu quarto. E ele veio com o cheiro de óleo de mirra, aquela presença, e eu falei, é Deus. Eu falei, finalmente, depois de tantos anos sendo usada pelo mal, agora Deus veio me visitar. Ele chegou pra mim, ele falou bem assim, não se preocupe com nada com o que você deve fazer ou pensar, eu vou te guiar em tudo. E nesse dia, ele chegou pra mim e disse que queria me dar uma mentoria, queria me ensinar a fazer um grande projeto, que esse projeto alcançaria a vida de muitas mulheres, inclusive as cristãs. E aí naquele dia eu fui dormir e falei, meu Deus, Deus veio me visitar, até que enfim, foram tantos anos de tanta escravidão e obedecendo comandos do mal, que eu falei, agora sim, Deus está comigo. E aí passou um tempo, chegou um outro dia que ele veio novamente, com aquele mesmo cheiro de óleo de mirra e aquela presença no quarto. E aí quando eu olhei do lado, tinha um olho gigante do meu lado. E aí ele falou assim, Lana, não se assuste com nada. Esse olho, ele veio te trazer um conhecimento. Ele veio te capacitar para aquilo que você precisa fazer. E quando você deitar para dormir, no seu subconsciente, ele vai colocar muitos conhecimentos, uma inteligência específica, para você desenvolver tudo que eu tenho para você. E ele falou, sua área de atuação é na internet, é no seu Instagram. E ali ele começou a me dar muitos comandos. E ele falou assim, olha, a partir de hoje você vai fazer postagens no seu Instagram. E essas postagens precisam ser 9, meio-dia e 3 horas da tarde, com os conteúdos que este olho, que traz todo o conhecimento, vai te passar. Tá bom. E ali eu falei assim, meu Deus, eu não mereço isso, Senhor. Eu realmente acreditei que era Deus. E ali eu, um pouco antes dele ir embora, ele me pediu para acordar meu esposo. E ele falou assim, olha, vocês vão agora sair dessa casa para uma casa que eu vou te levar. Parecia até aquela passagem de Abraão, sabe? Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. A entonação que ele falava parecia, sabe, como se algo da parte de Deus estivesse falando comigo. E aí eu acordei meu esposo e falei assim, olha, Deus está falando comigo. E ele mandou a gente ir para uma outra casa. E ele vai nos usar muito, ele vai me usar, ele me entregou um plano, uma estratégia. E ele diz que como um sinal, para você acreditar que realmente é Deus quem está falando, amanhã ele vai mostrar um sinal de que a gente deve sair da casa. Quando foi no outro dia, meio-dia, tinha um morcego na janela do nosso quarto. Aí meu esposo olhou e falou assim, meu Deus, o sinal, a gente precisa sair. E naquele dia, a casa, naquela fase, a gente não tinha nem escolha de continuar permanecendo, porque o mesmo mal que veio em Anjo de Luz, ele veio também com sabe, um momento muito sombrio dentro daquela casa. Começaram a cair pombos do telhado pro banheiro, as portas começaram a se abrir de madrugada, o barulho dos vidros do box estralando. Então a gente não teve nenhuma outra alternativa a não ser abandonar a casa. Eu morava perto dos meus pais, e aí a gente foi para uma casa mais longe. E aí eu fui, só que nesse meio tempo a gente passou um período na casa da minha mãe até encontrar a casa, porque ele disse que daria um sinal da casa e a gente estava esperando esse sinal. Eu fui para a casa da minha mãe, e só que eu tinha tanta coisa para fazer, principalmente com 2 crianças novas, que eu simplesmente dei uma reduzida nos conteúdos que ele me pediu. Lembrando que a questão do meu Instagram, ele falou bem assim, ó, Alana, com uma semana fazendo o que eu tô te pedindo, você vai ter um grande sinal no seu Instagram. E no final daquela semana eu tinha alcançado 11 mil pessoas. Então, tava fluindo, o pessoal tava comentando, tava tendo um engajamento muito bom. E aí, a gente tava ali, eu tava um pouco cansada, e reduzi a quantidade de postagens. E aí ele me chamou novamente, daquela mesma forma. O ambiente mudava, o cheiro do óleo de mirra. E ele veio, e aí quando ele apareceu novamente, eu caí de joelhos e disse, Senhor, eu já sei, me perdoa. Eu sei que eu reduzi a quantidade de postagem. Ele virou pra mim e falou assim, você sabe que você tem uma missão, não sabe? Eu falei, sei. Ele falou, então volte pra missão. Volte a fazer o que eu te mandei. E depois eu te daria o próximo passo. E aí, eu falei assim, mas é porque eu não tenho força, Senhor. Eu tô muito cansada. Ele falou, não, eu renovo as tuas forças. Eu vou te dirigir. Você precisa alcançar essas vidas, você precisa tocar a essas vidas. E aí eu fui para essa casa, a gente encontrou uma casa e fomos. E ali eu comecei a dar início ao projeto, que era uma mentoria, e ele dizia assim, ó, cuida das minhas mulheres. As mulheres, eu sei que você está tocando no assunto de empreendedorismo, mas eu quero que você puxe muito pro lado cristão, porque as minhas mulheres são cristãs. Cuida das minhas mulheres cristãs. Por isso que hoje em dia eu até penso muito nas pessoas que eu sigo, nas pessoas que eu acompanho e nos posts que eu olho e tomo como verdade pra mim. Porque existem pessoas que estão ali, você acha que está ali falando, mas na verdade ela está sendo guiada. Entendeu? E ali ele começou a desenrolar a mentoria. Teve um período que eu senti que poderia ser engano. Quando ele tocou no assunto assim, ó, sabe aquele seu filho que você perdeu quando você era nova?
aquele filho está comigo. Só que o filho que eu tinha perdido quando eu era nova era nada mais, nada menos que um sacrifício. Que eles mesmos me fizeram de uma forma forçada, espontânea e forçada. Foi um filho que eu pedi, a entidade, eu pedi esse filho para a entidade, e depois eles roubaram de mim, para selar o pacto, né, com o sangue da perda. Então, quando ele virou para mim e disse, sabe aquele filho, ele está comigo. Eu ainda comentei com meu esposo, falei, mas... E aí eu fiquei balançado, falei, será? Mas aí a vontade que eu tava de desenvolver algo muito bom na vida das pessoas era tão intensa, que eu falei assim, não, eu vou fluir, vou continuar. E aí durante o dia, eu preparava tudo, deixava tudo organizado, separava um tempo e entrava no quarto. Entrava no quarto e começava a conversar livremente com aquele falso Jesus. Ele falava que era Jesus. Ele falava, eu sou Jesus, eu que morri na cruz por você. E ali ele ia me falando, olha, módulo 1, você vai falar sobre isso, 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 eu ia anotando. Módulo 2, você ia falar isso, isso, isso. E aí eu fui escrevendo a mentoria completamente guiada por entidades que eu até achava ser Deus. Quantas mentorias a gente vê pela internet, né? Quantos cursos a gente vê vendendo, você não sabe de fato a origem daquilo. E principalmente porque o meu era de empreendedorismo para mulheres cristãs. E aí, feita a mentoria, todo o escopo, o esqueleto da mentoria estava pronto. E aí eu falei assim, pai, qual é o nome da mentoria? Aí eu tive uma visão. E nessa visão eu vi uma criança correndo no campo, bem feliz. E aí ele virou pra mim e falou bem assim, Lana Lee. Aí eu falei assim, por que Lana Lee? Porque agora você é minha pequena Lee. Só que Lana é meu nome, Lee é mentira em inglês. Só que ele me deu a escrita diferente, mas a pronúncia era mentira. E aí ele me chamava de minha pequena Lee. Então seria minha pequena mentirosa, no caso. E aí eu comecei o processo de gravação das aulas. E ele me instruía em tudo. Eu sentava, ele pedia pra colocar luz vermelha no fundo, fala isso, fala aquilo. E eu ia falando aqui, ele ia falando aqui, eu ia falando aqui. E o meu Instagram já 13 mil seguidores. E aquele povo tudo comentando nos posts, as coisas. E aí entraram as primeiras alunas. E ele me acordava todo dia de manhã, às 6 horas da manhã ele me acordava. Falava assim, minha pequena Lee, chegou o momento de consagrar essa mentoria a mim. E eu pensava que aquilo se tratava de uma adoração a Deus. Sabe quando a gente pegava e falava, vou consagrar isso aqui a Deus? E eu pensava que era isso. Então eu entrava pro quarto, e a minha mente estava tão cauterizada que eu não conseguia perceber que não era Deus. Porque era uma cauterização muito intensa, era algo que ele via com todos os sinais, e meu esposo, que estava olhando tudo aquilo, ele também não desconfiava, porque tudo que a entidade, que aquele falso Jesus me falava, ele falava assim, olha, Lana, você vai fazer isso e isso para te provar que sou eu, teu Deus. Fala pro teu esposo para provar para ele que sou Deus. Um copo vai cair. Um copo cair. Uhum. Aí meu esposo falava assim, meu Deus, Alana, obedece. Alana, obedece. Então foi muito engano nesse processo. Muito. Alana, obedece. E ele me ameaçava, ele falava assim, ó, se você não me obedecer, eu vou tirar a mão sobre você e você vai voltar a viver todas as perseguições que você vivia no tempo que você servia Satanás. E eu falei, não, Senhor, não, eu vou te servir, eu vou te servir. Aí ele me acordava todo dia, 6 horas da manhã, e ele me pedia para entrar no quarto, e ele me pedia para deitar no chão, toda vestida de preto, com a calça preta comprida, a blusa preta comprida, e que eu ficasse 5 horas de jejum, somente em adoração. E nesse período de adoração eu usava músicas cristãs egocêntricas, né? Porque ainda tem essa questão. A pessoa que produz a música lá do outro lado, às vezes, ela tem uma experiência com o ocultismo achando que é o Espírito Santo. Aí ela grava uma música e aí você tá ali adorando, sabe? Sem saber a fonte Sem daquilo, saber né? a fonte daquilo. Meu Deus. E não foi só músicas. Nesse meio tempo ele falava assim, olha a pregação do pastor tal. E eu entrava assistia. E na verdade ele me pedia para olhar essas pregações para mim me familiarizar cada vez mais com a linguagem pastoral. E ali eu ia estudando, eu ia vendo tudo aquilo e também ia consagrando o nome das alunas. Ele falava, escreve o nome, cola na parede, vamos consagrar. Esse projeto será abençoado e grande. E assim eu fui fazendo. E eu, nesse tempo, eu fazia lives também no meu Instagram. E aí eu abria live, vinha bastante gente, né? O pessoal... Eu já estava ganhando dinheiro nessa época com isso? Com a mentoria, com o workshop. E estava indo muito bem, por sinal. Estava vendendo. E eu fazia workshops, as pessoas iam. Sim. Né? Elas iam, as mulheres sedentas, sabe? Às vezes quando você está ali sedenta, você quer
algo mais de Deus. Porque não era só empreendedorismo, era empreendedorismo cristão. Eu lembro de um evento que você fez até um vídeo que você me mostrou, de um evento que você foi muito grande conquista. Sim. De tipo assim, dar 1.500 mulheres, e você teve um espaço nesse evento, Sim, né? sim. Então, você viu que o espírito de engano estava ali uma manipulação favorecendo. terrível. Nessas lives que eu fazia, quando eu estava ali online, as pessoas ali vinham as falsas revelações, as adivinhações. E ali, enquanto eu ensinava a pessoa a fazer algo, olha, fulano de tal, eu vejo você agora. Tinha uma moça que estava na live, e ela estava e falava assim, olha, Deus vai elevar o teu negócio, Deus vai te levar para outro nível, Deus vai fazer você prosperar, mas você precisa estar debaixo da cobertura dele. E eu falava, e aquela entidade falava comigo, ela falava que eu reproduzia. E aí teve uma moça. Eu falei assim, olha, fulana, Deus me mostra agora que nesse exato momento você está cortando papéis. E aquela moça estava realmente cortando os papéis lá do outro lado. E aí ela começou, meu Deus, colocou um monte de carinha de choro. E todo mundo, aqueles foguinhos subindo. E meu Deus, olha, Deus manda te dizer que o teu negócio ele vai prosperar. Agora, eu não sei se, por exemplo, a pessoa chega pra você e fala, o teu negócio vai prosperar, quando Deus não quer que você faça isso. Aí a voz do engano, persuadindo aquela pessoa. Tinha um outro rapaz também na live, olha, essa semana você pediu um sinal a Deus, e nesse exato momento eu estou te confirmando que essa porta que você quer entrar, ele está abrindo. E às vezes não era nenhuma porta que Deus realmente queria pra vida dele, mas eu fui incitada pelo engano. E às vezes são demônios que estão abrindo essas portas. São demônios. E é por isso que hoje em dia eu tenho muita cautela com pessoas que profetizam sobre a minha vida. Porque nem todo mundo que está dentro da igreja Sim. E trazendo. tem pessoas que vivem disso também, de profecias, né? Fica pulando de um lugar para outro exatamente porque querem isso, só que tem muito engano nesse meio. E quando foi que isso tudo acabou? Veio o sucesso, você falou, e depois veio a queda. Ainda tinha um caminho ainda a percorrer até tudo isso acabar. Teve um outro dia que eu tava em casa, e foi quando justamente foi esse evento. Ele chegou pra mim e falou assim, olha, agora o seu nível vai mudar. E agora você de fato vai crescer. E ele me deu o valor que eu faturaria naquela semana, naquele mês. Ele falou assim, olha, eu vou te dar o nome de uma igreja, de uma pastora. Você vai procurar essa pastora. E quando você chegar nessa pastora, você não vai se preocupar com o que você deve falar. Você vai simplesmente falar, e eu vou falar por você. E eu fui, procurei essa pastora, e essa pastora olhou pra mim, e ela me conhecia um pouco antes, né? Ela falou, Alana, como você está diferente. Como o brilho do Espírito Santo está na sua vida. E aí eu contei pra ela todo o projeto, ela falou, meu Deus, esse projeto precisa alcançar ainda mais mulheres. E até eu, por sinal, quero participar, quero um pouco disso, quero conhecer isso pra mim também. E ela falou, quer saber de uma? Eu vou abrir um espaço no meu evento pra você divulgar isso que você tá fazendo. E ali a gente foi, preparou tudo, preparou o stand, e a entidade falou pra mim assim, ó, o falso Jesus, ele falou pra mim, o seu nome vai estar em um telão e várias mulheres vão olhar. E isso é o meu sinal de que você vai crescer cada vez mais. E tudo que ele falou, aconteceu. Eu tava no evento, essa pastora ela me deu uma oportunidade para falar, e eu falei para aquelas mulheres. E chegou um exato momento em que o nome Lana Lee estava no telão, diante de várias mulheres. E ali, só que naquele dia eu comecei a ficar mal, porque me deu uma certa timidez, um certo bloqueio com aquelas mulheres, eu não conseguia conversar de fato com elas. E eu tava sentindo também que eu tava perdendo a força, porque era muitos dias de jejum. Era muitos dias em uma entrega, e cada vez que eu deitava, era como se as minhas energias estivessem sendo sugadas. Então eu estava muito fraca. E ali naquele dia eu não consegui fazer o que o falso Jesus me mandou. E quando eu cheguei em casa, ele começou a me torturar. Você não fez o que eu mandei, você não falou com quem eu mandei você falar. E aí eu comecei a falar assim, poxa, mas um Deus tão amável agora está vindo com tortura. E nesse período ele tinha pedido meu esposo para sair do emprego. Que ele falou assim, o seu negócio estava indo bem, mas deu uma reduzida porque você não está fazendo aquilo que eu mandei você fazer. E para que vocês ganhem força novamente, é preciso que o seu esposo saia do trabalho. E como um sinal, eu abro a Bíblia e vou te dar uma palavra. Eu peguei a Bíblia com o olho fechado e abri, caiu uma palavra, que confirmava exatamente tudo que aquela entidade falava. Eu liguei pro meu esposo, falei, olha, Deus está mandando você sair do trabalho. E a palavra foi essa aqui. No mesmo dia ele pediu demissão. E entramos para dentro de casa. No primeiro dia que ele pediu demissão e entrou para dentro de casa, eu vi como se fosse um falso anjo. Ele ficava na porta. E ele não deixava a gente passar. E me dava um certo medo. E ele começou a vir com muitas ameaças. Olha, vai acontecer um mal muito grande se você não me obedecer. Se você não seguir com o projeto. Só que o projeto não era... O foco do projeto não era vender a mentoria, nem nos fazer ricos. Era encontrar mulheres com corações distraídos e implantar nela uma falsa palavra distorcida. Que era aquilo que eu fazia nas lives. Elas ganhavam confiança pela revelação e se entregava tudo que eu ministrasse para elas. E nesse período, ele ainda me deu uma lista de igrejas da cidade. Ele falou, você vai procurar a igreja tal, a igreja... Era mais de 10 igrejas. Você vai procurar a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal. E todos esses pastores vão se render ao seu projeto. Só que eu não tinha força para continuar caminhando com aquilo, que tinha sido muito sugado.
Muito. Eu comecei a sofrer muitas torturas. Muitas torturas. E chegou um momento em que o curso, ele já não vendia mais. E começou a faltar muita coisa dentro de casa, inclusive os alimentos. E aí, eu entrei para dentro do quarto e falei assim: Senhor, não foi eu que quis chegar até aqui. Foi o Senhor que me trouxe para cá. Inclusive, me mandou sair da minha casa. E tá faltando tudo. E eu não posso sair porque tem um anjo na porta. E agora? Ele virou para mim e falou assim: tudo isso está acontecendo com você porque você não se entregou. Você não se entregou por inteiro. Eu falei: então você quer que eu me entregue? Sim. Foi, então eu entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito a todo tipo de projeto que você quiser. Eis-me aqui. Aí naquela hora entrou 3 homens dentro do quarto. E todos os 3 estavam com as vestes brancas. E um carregava uma bacia cheia de um líquido vermelho, parecido com sangue. Aí ele pegou um rolo, parecido com aqueles papéis antigos que puxa. E aí me deu uma caneta de pena. E eu molhei a pena no líquido e eu assinei meu nome. Ele fechou o papel e disse: está selado. Agora você pertence ao reino. Você é nossa. E aí ele colocou uma coroa na minha cabeça. A coroa tinha vários símbolos ocultistas, só que eu confundia tudo com a... Eu achava que o pentagrama era a estrela de Davi. E isso é o resultado de pessoas que não se aprofundam na palavra de Deus. E aí vai olhando essas coisas e... isso é de Deus. E aí ele falou assim: olha, hoje eu vou te dar um sinal de que eu tô com você. Aí naquele dia chegou na nossa conta o valor de R$1.000. Falei com meu esposo, falei assim: olha, Deus voltou com a gente. Deus está com a gente. E ele falou assim: ó, pega esse dinheiro, vai no melhor restaurante da cidade, vai no shopping, se diverte e depois volta pra casa e volta pro projeto. Fui, saí, nós gastamos todo o dinheiro como ele me falou. Gasta tudo no dia porque amanhã eu vou te dar novamente outro. Eu gastei todo o dinheiro. E quando eu voltei, quando eu tava no shopping, ele falou assim: vamos para casa. Aí a liberdade, eu perdi a liberdade naquele momento. Aí eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, ele começou a me torturar ainda mais. E aí eu falei: cara, isso aqui não é Deus. E eu tava tão mal, porque eu já não tava falando com a minha família. Ele tinha me feito brigar com os meus pais, ele tinha me feito brigar com todas as pessoas ao meu redor, justamente para que eu não procurasse ajuda. E aí chegou um momento em que eu olhei, não tinha mais nada em casa. Os R$1.000 do outro dia não voltou. Ele não... E tudo ele lançava a culpa pra mim. É porque você tá sendo fraca. É porque você não tá fazendo o que eu tô mandando você fazer. E aí chegou um dia que eu falei assim: eu vou me matar. Eu não vou ter força suficiente pra viver e ver meus filhos e meu esposo num poço que eu coloquei. E aí naquele dia eu fui na janela e eu olhei pra baixo. E eu falei assim: agora. Mais que doa, mas é agora. Aí o vizinho começou a tocar uma música, aquela música que fala assim: eu não perdi o controle, não. E aí eu falei: será que o Deus verdadeiro é o Deus que mandou colocar essa música e não o que eu tô servindo? Eu falei assim: então que eu morra hoje. Você tá me ameaçando tanto, então que eu morra hoje, mas hoje eu vou sair daqui. E hoje eu vou procurar algum lugar para poder ser liberta disso. Eu entrei pro banheiro, fui tomar um banho para poder me preparar para sair para procurar uma igreja. E eu comecei a travar uma batalha dentro do box. Porque aí ele mostrou a verdadeira face. Ele voltou como um homem cheio de penas cinzas. E eu comecei a literalmente rodar e me debater dentro do box. E ele dizia assim: a sua mente está sob o meu controle. Você não tem mais esperança. Ali eu falei: Jesus, verdadeiro Jesus, por favor, me ajuda a sair daqui. E aí eu consegui sair. Quando eu abri a porta, já não tinha mais aquele anjo, falso anjo fora. E aí eu fui procurar uma igreja. E foi um período onde eu entendi que realmente eu estava sob o ataque do engano. Sim. Mas até ter a libertação por completo, eu ainda passei uns 2 anos e meio procurando pela libertação. Que eu só encontrei depois que eu comecei a conversar com o pastor Jefferson. A gente marcou o gabinete, foi muito intenso, por sinal, porque o mal começou a odiar ele, começou a perseguir ele e me pedia para matar. E eu ainda assim obedecia aos comandos e ainda assim fazia rituais para ele, para o pastor, porque ele ia tirar de mim o meu poder, ele ia tirar de mim as visitas, as sensações boas espirituais. Mas eu glorifico a Deus que o processo de libertação aconteceu. Amém. Demorou um pouco, mas aconteceu. E depois da última oração que a gente fez, no último gabinete, até hoje, eu nunca mais fui atormentada. Glória eu a Deus. Nunca mais tive visitações. Eu nunca mais tive meu espírito arrancado para poder presenciar sacrifícios humanos. Nunca mais. Amém. Glória a Deus.